Nunca acreditei nessas coisas, nem em assombração, nem em alma penada, e muito menos em lobisomem. Para mim, isso sempre foi história de gente antiga, coisa de cidade pequena para assustar criança. Mas depois daquela noite, eu nunca mais tive coragem de rir disso. Isso aconteceu comigo em 2004, quando eu ainda morava numa cidade pequena do interior de Minas. Lugar simples, daqueles onde todo mundo se conhece. Porta fica aberta e o silêncio da madrugada é tão pesado que qualquer barulho parece gritar. Eu trabalhava como vigia noturno num depósito de materiais de construção, na saída da cidade. Era um lugar meio isolado. De um lado, mato fechado. Do outro, uma estrada de terra que levava para a zona rural. Meu turno começava às 22 horas e ia até às 6 da manhã. No começo, era tranquilo. Eu levava um rádio velho, café numa garrafa e ficava fazendo ronda de hora em hora. Nada demais. Até aquela semana. Na segunda-feira, já perto da meia-noite, eu ouvi um som estranho vindo do mato. Não era cachorro. Não era boi. Era tipo um rosnado abafado, arrastado. Parecia cansado. Eu até pensei que podia ser algum animal ferido. Mas tinha algo naquele som que incomodava. Um peso estranho. Ignorei. Mas na terça-feira, o barulho voltou. Dessa vez mais perto. Eu parei no meio da ronda e fiquei ouvindo. O som vinha da mesma direção. Só que agora tinha outra coisa junto. Passos, lentos, pesados, como se algo estivesse andando em duas pernas, mas arrastando o corpo. Meu coração começou a bater forte, mas eu ainda tentei me convencer de que era só impressão. Na quarta-feira, foi quando tudo mudou. Era quase 1 da manhã. A lua estava cheia, iluminando tudo daquele jeito estranho, que deixa as sombras mais escuras do que deveriam ser. Eu estava encostado perto do portão, tomando café, quando ouvi de novo. Só que dessa vez, não foi no mato. Foi atrás de mim. Eu virei rápido. E não tinha nada. Mas o cheiro chegou primeiro. Um cheiro forte, de carne podre misturado com terra molhada. Na hora, me deu ânsia. E então eu ouvi, bem perto do meu ouvido, um respiro, pesado, quente. Eu congelei. Não tive coragem de virar na hora. Meu corpo simplesmente travou. Quando finalmente consegui olhar, não tinha nada ali. Só o silêncio. Mas naquela noite eu não fiz mais ronda. Fiquei sentado, com a luz acesa, esperando amanhecer. No dia seguinte, eu comentei com um senhor que trabalhava lá perto. Um cara antigo da cidade. Ele me olhou sério e perguntou: "Você ouviu o arrasto?" Na hora me arrepiei. Eu disse que sim. E ele respondeu algo que eu nunca esqueci. "Então para de trabalhar lá à noite. Aquilo não gosta de ser observado." Eu ri, meio sem graça. Achei que era coisa de gente supersticiosa. Continuei trabalhando. Erro meu. Na sexta-feira, eu vi. Era quase 3 da manhã. Eu estava dentro da guarita, tentando não pensar muito, quando ouvi um impacto forte no portão. Bang! Levantei assustado. Outro impacto. Bang! Como se alguém, ou alguma coisa, estivesse batendo de fora. Peguei a lanterna e fui chegando devagar. "Quem tá aí?" Eu gritei. Silêncio. Mais um impacto. Mas dessa vez, não foi no portão. Foi na lateral. Como se algo estivesse correndo em volta. Eu apontei a lanterna. E foi quando a luz pegou nele. Eu não consigo esquecer. Era alto. Muito mais alto que um homem comum. Devia ter mais de 2 metros. O corpo era torto. Como se os ossos estivessem no lugar errado. Coberto de pelos escuros, sujos, grudados, como se estivessem molhados. Mas o pior era o rosto. Não era totalmente de animal, nem de gente. Era uma mistura. O focinho alongado, mas com expressão humana. E os olhos, meu Deus, os olhos eram fundos, amarelados e pareciam conscientes.
Ele me olhou, não como um animal olha, mas como alguém que sabe exatamente o que você é. Eu congelei, a lanterna tremendo na minha mão. E então ele fez algo que até hoje eu não consigo explicar. Ele sorriu. Um sorriso torto, estranho, mostrando dentes longos demais, e começou a andar, lentamente, em direção ao portão. Eu senti que se ele entrasse, eu não ia sair dali vivo. Corri para dentro da guarita e tranquei tudo. Fiquei lá, ouvindo, os passos, as unhas raspando no metal, e depois, um uivo. Mas não era um uivo comum. Tinha dor, tinha raiva e tinha humanidade. Durou alguns segundos, e depois silêncio. Eu não saí dali até amanhecer. No dia seguinte, pedi demissão. Nem expliquei direito, só saí. Alguns dias depois, fiquei sabendo de uma coisa. Um homem da zona rural, conhecido por ser quieto, meio isolado, tinha desaparecido. Diziam que ele tinha problemas, que evitava sair de casa, principalmente em noites de lua cheia. Nunca encontraram o corpo. Só acharam marcas, no mato, pegadas estranhas, grandes demais para serem de animal comum, e com marcas que pareciam dedos. Hoje, eu não trabalho mais à noite, e nunca mais voltei naquele lugar. Mas até hoje, quando chega a noite de lua cheia, eu ainda sinto aquele cheiro, e às vezes, eu juro que escuto aquele arrastar vindo de longe. E sempre me pergunto a mesma coisa. Aquilo era uma criatura? Ou era alguém preso dentro dela? Eu só fui entender o que aconteceu naquela noite muitos anos depois. E mesmo assim, até hoje eu não tenho coragem de afirmar com certeza. Na época, eu morava numa vila pequena, dessas que ficam afastadas da cidade grande, com estrada de terra e pouca iluminação. Era tudo muito simples. Casas baixas, quintal grande, galinhas ciscando no terreiro. E aquele silêncio pesado depois das 9 da noite. Eu tinha uns 17 anos. Meu pai trabalhava como caminhoneiro e ficava dias fora. Então em casa ficava só eu, minha mãe e meu irmão mais novo. E como homem da casa, eu que resolvia tudo à noite. Fechar portão, olhar o quintal, ver se estava tudo certo. E foi numa dessas noites que tudo começou. Era uma quinta-feira. Eu lembro bem, porque no dia seguinte eu não tinha aula. Já era perto de meia-noite quando comecei a ouvir os cachorros da vizinhança latindo. Mas não era latido normal. Era aquele latido desesperado, fino, como se estivessem com medo. Na hora eu pensei que fosse ladrão. Peguei uma lanterna e saí para o quintal. A lua estava cheia, clara demais. Iluminava tudo de um jeito estranho. Parecia que o mundo estava em preto e branco. Olhei para os lados. Nada. Mas os cachorros continuavam latindo. Só que todos olhando para a mesma direção. O mato no fundo da vila. Eu fiquei encarando também. E foi aí que ouvi um som vindo lá de dentro. Não era passo comum. Era como se algo pesado estivesse pisando. Mas de forma irregular. Às vezes parecia 2 pernas. Às vezes 4. Aquilo me deu um arrepio na espinha. Voltei para dentro e tranquei a porta. Mas naquela noite, eu não consegui dormir. E isso começou a se repetir. Toda noite de lua cheia, os cachorros latiam, sempre no mesmo horário, sempre olhando para o mesmo lugar. E sempre aquele som, vindo do mato, até que um dia, eu resolvi ver de perto. Eu sei, foi burrice. Mas naquela idade a gente acha que é invencível. Esperei todo mundo dormir. Peguei a lanterna e fui. Caminhei devagar pela rua de terra, sentindo o coração bater forte no peito. Não tinha ninguém na rua. Só o barulho dos grilos e o vento mexendo nas árvores. Quanto mais eu me aproximava do mato, mais frio ficava. E o cheiro começou. Um cheiro forte. De bicho, mas também de coisa estragada. Parecia carniça. Eu parei. Devia ter voltado ali, mas não voltei. Dei mais alguns passos e entrei.
O mato era fechado, cheio de galho seco no chão. Cada passo fazia barulho, e eu já estava arrependido. Foi quando ouvi, bem na minha frente, um estalo, como se alguém tivesse pisado num galho. Eu congelei. Apontei a lanterna, mas a luz parecia fraca demais ali dentro. Tem alguém aí? Eu falei baixo. Silêncio. E então, veio um rosnado, baixo, grave. Não era cachorro. Aquilo vinha do fundo, do peito de alguma coisa grande. Minha mão começou a tremer. E foi quando a luz pegou. Primeiro, eu vi os olhos. 2 pontos, brilhando no escuro, altos demais para serem de um animal comum. Depois, o corpo. Ele estava meio curvado, escondido entre as árvores, mas dava para ver que era grande, muito grande, pelos escuros, braços longos, mãos ou patas. Eu não sei dizer, mas o rosto, eu nunca vou esquecer aquilo. Parecia de um homem, deformado. O focinho alongado, a boca aberta, dentes afiados. E o mais estranho, ele respirava como gente, ofegante, pesado, como se estivesse cansado ou sofrendo. A gente se olhou por alguns segundos. Eu não conseguia me mexer. E então, ele fez um som. Não foi um uivo, não foi um rosnado. Foi quase um gemido, baixo, arrastado, como se quisesse falar, mas não conseguisse, naquele momento. O medo virou outra coisa. Confusão. Aquilo não parecia só um bicho. Parecia alguém. Mas aí ele mudou. O corpo ficou tenso. A cabeça virou de lado, como um animal farejando. E de repente, ele avançou um passo. Foi o suficiente. Eu corri. Corri como nunca corri na vida. Saí do mato tropeçando, quase caindo, sentindo que aquilo vinha atrás de mim. Eu ouvia os passos, pesados, rápidos, mas do nada. Parou. Quando cheguei na rua, não tinha mais nada. Nem som, nem cheiro. Nada. Eu voltei para casa tremendo. Não contei para minha mãe. Ninguém ia acreditar. Mas no dia seguinte, a vila inteira estava comentando. Um homem tinha sido encontrado morto, lá perto do mato. Diziam que foi ataque de animal, mas ninguém sabia dizer qual, porque não tinha marca de mordida comum. E o corpo estava estranho. Eu não fui ver. Não tive coragem. Mas teve uma coisa que me marcou. Uma vizinha comentou que aquele homem, nas noites de lua cheia, sumia de casa e que às vezes voltava machucado, sem lembrar de nada. Depois daquele dia, eu nunca mais fui no mato à noite. E toda vez que a lua fica cheia, eu lembro daquele som. Não era de um monstro qualquer. Era de algo preso, lutando para sair. E o pior pensamento que ficou comigo até hoje é esse. E se aquilo não nasceu assim? E se aquilo já foi alguém como a gente? Não esqueça de deixar seu like e se inscreva no canal. Ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Obrigado.